há pessoas que ainda vivem e que testemunharam esse fenômeno. Vozes de dentro da cabine. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados. Durante esse trajeto, iam caindo flores pelo chão. Eu achava que a casa de todo mundo era assim, que todo mundo convivia naturalmente com os espíritos. Peixotinho foi um jovem cearense, nascido em Pacatuba, uma cidadezinha do Ceará. Meu pai era muito brincalhão. Teve brincadeiras até severas demais, mas no início assim, cortou o bigode de um colega do quartel. Essas brincadeiras, meu pai era brincalhão. Ele dizia isso: espírita tem que ser alegre, porque a oportunidade da reencarnação é uma dádiva que o Pai nos dá. Eu sempre fui fluminense, nós tínhamos debates acalorados por causa de futebol. Papai adorava gato, coisa que eu não gosto. Ele tinha mania de brincar, de amarrar cordão, jogar, quando ele se aposentou, né? E jogar, e puxava para o gato ficar. Era papai... Os espíritas, amigos lá, diziam que Peixoto é uma criança grande. Ele sonhava com carro, nunca teve carro mesmo. Houve a história também da cadeira de balanço, eu já era casada. Ele juntou um dinheirinho para comprar um Fusquinha. Quando ele saiu para comprar o Fusquinha tinha aumentado. Aí ele passou para uma loja de um judeu que tinha lá em Campos, que ele comprava. As prestações eram mais suaves, né? E comprou uma cadeira de balanço e disse: é o meu Fusca. Quer dizer, ele era desse tipo, chegou em casa e disse: é o meu Fusca. E até hoje os netos, na casa de Alcione, eu acho que a cadeira está lá, né? E que a gente diz: é o Fusca de vovô. Um cidadão que foi beneficiado, ou um filho desse cidadão foi beneficiado com tratamento. E um dia meu pai chega na casa do meu tio, onde ele estava hospedado. Tinha um carro bacana, novo. Naquele tempo não existia carro nacional. Isso era 52, 53. Os carros eram todos importados. Meu pai perguntou ao meu tio: que carro é esse? Meu tio disse: é seu. Fulano deixou aí para você. Eu disse: não quero. Eu não recebo isso. E o cidadão: não, Peixoto, isso para mim é um sabonete. Assim. Ele disse: então você me deu um sabonete. Isso eu não recebo. Você foi beneficiado através do meu intermédio. Isso eu não posso receber de forma nenhuma e não recebeu. Nunca conseguiu, tirou carteira de motorista e tudo, mas nunca conseguiu ter o carro dele. Se você me pergunta de como os fenômenos começaram a ser organizados, não é? Porque de forma, digamos, aleatória e até traumática, eles começaram na adolescência. A mediunidade apareceu sob uma forma obsessiva. Em Fortaleza, meu pai enfrentou uma briga. Ele conta a briga que ele só se lembrava de ter apanhado uma barra de ferro. Foi a única coisa que ele se lembrava da briga. Ele, mais tarde, é encontrado numa praia a uns 20 quilômetros do local, todo rasgado, a peixeira, mas sem um ferimento no corpo. A história, por exemplo, de que ele apareceu, não é? O corpo dele apareceu numa praia distante 20 quilômetros de onde ele teria estado antes, né? E realmente com sinais fortes de agressão,
essa história poderia naturalmente ter, né, levado a sua vida. A catalepsia e uma paralisia, em que ficou 6 meses paralítico. E foi curado com passes e água fluida, apenas por Viana de Carvalho. Graças a Deus, eu hoje louvo e agradeço muito ao Espírito Viana de Carvalho, porque foi Viana de Carvalho quem encaminhou aquele jovenzinho em época de explosão mediúnica e deu essa retidão, né, essa fidelidade a Kardec e a Jesus. Viana de Carvalho era uma figura muito querida em Fortaleza e muito combatida pelo clero da época, porque ele tinha 2 lideranças que a igreja não tolerava. Ele era o grão-mestre da maçonaria e era o grande orador espírita. A questão Baby, minha mãe, era impossível, né, desvincular esses dois. Eles com temperamentos tão diferentes, né, até opostos em muitas coisas, eles encontraram os pontos comuns, que era a mesma busca de espiritualidade. E nessa busca, um amparava o outro, né? Um foi esteio do outro. Minha mãe, com um jeito mais franco, mais sincero, defendia muito meu pai daquelas criaturas que se beneficiavam da mediunidade dele e depois ficava insuflando a vaidade nele. Peixotinho, você é isso, você é o melhor médico do mundo. Você... E minha mãe cortava isso, às vezes, de forma muito incisiva. Sabe, não permitia que os bajuladores, que em geral são os que derrubam os médiuns e depois são os primeiros a afundar, mamãe não permitia que essas pessoas insuflassem a vaidade no meu pai. Baby, sua esposa, tinha também muito cuidado com os elogios. Estávamos um dia conversando na cozinha e Peixotinho na sala, com um homem chegado do Rio. Ouvimos quando este disse: Peixoto, você pode se considerar o maior médium do Brasil. Baby aproximou-se de imediato e disse calmamente: o senhor está enganado. Ele não é o maior médium do Brasil. É o maior médium do mundo. Agora é só colocá-lo numa vitrine com esses dizeres em cima, para que todos vejam e esperar que ele caia abatido pela vaidade. O que ele é mesmo, meu senhor, é um espírito faltoso, como todos nós, a quem Deus doou essa mediunidade como meio de pagar os seus débitos. Quando tínhamos que fazer algum serviço desagradável, éramos crianças, eu tinha uns 10, 12 anos, e a gente reclamava de lavar uma fralda suja de criança, minha mãe dizia: não pense que está fazendo caridade. Você está cumprindo seu dever de ser humano aqui na Terra. Então, deu uma dimensão de caridade para nós como uma coisa muito maior do que apenas, né, servir ocasionalmente. Não é uma ação sazonal, é uma ação de todo dia, né? Todo dia a dia de compaixão, todo dia a dia de misericórdia. Eu digo que ele teve 2 anjos, ambas do sexo feminino. Araci, o espírito que acompanha, que é quem conduz o nosso núcleo familiar, que já era cristã há 100 anos depois da volta de Jesus, no início do cristianismo, e teve aqui na Terra Baby, que era outro anjo de luz, generosa e que abria as portas da casa e do coração aos sofredores. A minha irmã, que desencarnou com 1 ano e 6 meses, ela teve uma gripe e meu pai tirou uma consulta e os espíritos disseram: entregue aos médicos da terra. Meu pai sentiu que ia perder a filha. E era a menina era muito apegada a meu pai.
toda criança, primeira palavra é mamãe. Aracy falava papai antes de falar mamãe. Até quando ela chorava de noite, gritava papai, papai. Meu pai chamava minha mãe, e minha mãe, ela está chamando você, vai você. O médico do quartel disse, meu pai estava sabendo que ia perder a filha, o médico disse, não, o que é que ela tem? Foi lá e examinou, isso é uma gripe à toa. Com medo de meu pai ter fanatismo religioso, botou um enfermeiro 24 horas lá em casa, 24 horas por dia, dando os remédios nas horas certas. Com toda a medicação, a gripe transformou-se em pneumonia e Aracy desencarnou. Aracy, né, que em algumas oportunidades já aparecia realmente como um espírito sem aquela aparência da criança de 2 anos que faleceu, mas nessa oportunidade, parece até que numa data de aniversário, essa menina é pintada, o retrato dessa menina é pintada realmente como criança e é alguma coisa que me fala assim, muito ao sentimento, muito ao coração. Foi ela quem encaminhou meu pai. Meu pai fumava. Quando meu pai puxava um cigarro, depois que ela desencarnou, ela aparecia para ele, fazia assim com o dedinho e meu pai jogava o cigarro fora. Meu pai mudou completamente ali. Das coisas que eu mais aprendi com meu pai, que muito hoje me serve e que eu uso muito nas minhas palestras, são os exemplos de vida que ele nos legou. Então, muitos doentes aportavam à nossa casa. Alguns batiam de malicuia, como a gente costumava dizer, e não sabíamos. Às vezes, papai, certa vez, estava visitando Chico Xavier com minha mãe e chegou uma pessoa lá com um senhor, uma moça com o pai, com a mala muito grande. Eu espantei o tamanho da mala. E o pai estava trazendo essa moça, a gente já sabia, tinha que entrar, acomodar. E como chegou essa, que ficou 3 anos morando na nossa casa, tratando de um câncer no intestino, como chegou essa, chegavam muitos. E às vezes nós estávamos dormindo e mandava que a gente desocupasse a cama. Né? Não, chegou doente, então nós tínhamos que sair da cama. Nunca tivemos esse espaço que hoje os jovens e as crianças exigem tanto, meu espaço, quarto, muito enfeitado. Nada disso. Vivemos com o pouco, muito pouco mesmo. Com tão nobre finalidade, as reuniões passaram a contar com a assistência de espíritos de maior expressão. Isso seria um meio de as tornarmos sérias, evitando inclusive a curiosidade. Diziam os espíritos que teríamos antes de tomar chá de banco, como apelidavam as reuniões isentas da presença de fenômenos de efeitos aparentes. Um dia, um capitão, comandante da bateria que meu pai servia no Forte Copacabana, penalizado com a asma de meu pai tinha uma asma muito forte, ele era muito doente, e aqueles acessos de asma dava pena qualquer pessoa ver aquela crise. Esse capitão disse, Peixoto, olha, eu não acredito muito nessas coisas, mas existe aqui no Rio, todo mundo fala, lá na rua Moncorvo Filho, em frente à Policlínica do Exército, existe um homem, um médium que está fazendo curas maravilhosas. Toda a cidade está falando isso. Por que você não vai lá? Às vezes você consegue cura, não custa tentar isso. Meu pai ficou quieto, disse, eu vou tentar, mas não. E dizia para nós, se eu disser que sou eu, ele disse, isso é mentira, porque se ele pudesse curar alguém, curava ele mesmo. Meu pai era a prova. Meu pai tinha de passar por aquilo. Ele tinha consciência.
de que aquela doença era a estrada de Damasco dele. Ele sabia que precisava daquela doença para sua evolução espiritual. Quando a gente ia conversar, a mesa chegava da rua, ia conversar contando o que viu, e as coisas, os fatos nem sempre eram agradáveis. Ele parava e mostrava para nós um quadrinho, um pensamento que tinha na nossa sala de jantar, que dizia assim: Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Então, eu não sei hoje se esse pensamento era dele ou da mamãe, ou era de algum espírito que eu nunca tive essa referência. Mas sei que na nossa casa tinha esse quadrinho para que a gente vigiasse o verbo. Quer dizer, a educação do verbo, o direcionamento do verbo para a luz. Aí a gente abre a obra de André Luiz, especialmente Obreiros de Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, e a gente vai observar as advertências que André Luiz nos faz para o bom uso do verbo, como plasmador o Ernesto Bottizzano, também suas experiências, a educação do verbo. Fundamental. São duas lições, além da misericórdia. Uma maçã. E eu ia comer a maçã, ele ou minha mãe diziam: quem te deu essa maçã? Foi fulano. Faça um bom pensamento para fulano que te deu essa maçã. Depois, a gente fica adulta, vai estudar Emmanuel em Pensamento e Vida e entende direitinho aquilo que nós aprendíamos desde a infância. A materialização dos espíritos é exatamente a corporificação, que é obtida através da liberação de uma matéria pelo médium de efeitos físicos, matéria essa que foi objeto de estudos, inclusive por grandes figuras do mundo acadêmico, do século XIX. Inclusive, o próprio nome desta matéria, ectoplasma, foi sugerido por Charles Richer. Desde criança, nós estávamos na nossa oração diária e os espíritos nos jogavam as flores que solicitássemos. Então, um queria rosa, outro queria margarida, cada um escolhia suas flores. Eu, muito curiosa, a vida toda fui muito curiosa, eu queria ver de onde vinham as flores e ficava olhando, querendo descobrir aquele fenômeno. Mas, às vezes, as flores vinham na horizontalidade e aqui, jogavam assim no meu rosto e caía a flor que eu pedia aos espíritos. Começava a reunião, os espíritos começavam a se materializar, o barulhozinho na cabine, muitas flores também. Teve uma certa reunião no André Luiz, que eles davam uma flor de uma cor para o homem, outra cor para a mulher, em plena escuridão. Sem a liberação de ectoplasma, não é possível a materialização. Os espíritos podem se tornar visíveis através de outros recursos, porque sabe que existe a mediunidade da vidência, não é? Existe o fenômeno da dupla vista, então os espíritos podem realmente se tornar visíveis. Olha, reuniões, às vezes, do Araci, do André Luiz, começava às 8h, não tinha hora para terminar. Às vezes ia até 2h da manhã, dependendo do número de doentes que tinha, né? A cabine ficava um lugar que tinha parafina e que muitas mãos saíram, inclusive mãos assim, trançadas. São moldes que foram feitos dentro das reuniões de materialização. Então nós temos aqui essa peça maior, que são duas mãos entrelaçadas, do José Grosso e do Moisés Donec, sendo que a de baixo é que é a do Zé Grosso.
e foram feitas em 26/12/1947. Essas outras mãos são de outros espíritos aos quais nós não guardamos, eu não posso dizer de quem sejam. E temos aqui o disco, que é amassado. Tá? Somente os espíritos poderiam fazer isso sem quebrarem. Pedras que foram transportadas até da Ásia. E temos aquela mãozinha dali que eu acho que é da esposa do seu Fonseca, Antônio do Fonseca. O seu Fonseca era um frequentador da casa? Ele é o frequentador e não é fundador, mas ele vem logo depois, é quem conseguiu esse terreno para que nós pudéssemos, vamos dizer, comprar. Àquela época, com muita dificuldade. Tudo perfeito, você tinha coisa que não podia ser feito pela mão do homem, sabe? Porque como é que ia tirar depois? Então, e ali na cabine os espíritos trabalhavam, ninguém tinha acesso à cabine. Papai ficava trancado na cabine e ali aconteciam, era o trabalho da espiritualidade. Vovô Vitorino era uma alma linda, mantinha os olhos fechados durante as reuniões, para que a curiosidade não reduzisse sua capacidade de participar dos trabalhos e colaborar com eles. Renunciava ao belo espetáculo visual em que muitas reuniões se convertiam. Lembro-me certo dia um fenômeno de grande esplendor. A coluna de luz assumiu uma disposição horizontal, colocando-se acima de nossas cabeças. Ante exclamações de admiração e êxtase, vovô Vitorino indagava o que estava ocorrendo. Não está vendo, vovô Vitorino? Não, conserva os olhos fechados. Abra os olhos, vovô. Nessa mesma reunião, o espetáculo foi repetido mais belo ainda, naturalmente como homenagem àquele espírito humilde do bom velhinho. E ele não se conteve. Oh, meu Jesus, eu não mereço tudo isso. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados, né? Com a mão, alisava, a Sheila alisava a cabeça da gente, me alisou muito, né? Beijava, teve uma senhora em Campos que estava com câncer no abdômen e doía muito. Sheila dizia, vai passar, vou dar um beijo e vai passar. Essa contribuição é uma contribuição muito interessante para sabermos que tipo de substância ou que tipo de constituição física tem essa matéria, que os médiuns de materialização, os médiuns de efeitos físicos, têm a possibilidade de liberar pelos orifícios naturais do corpo. No caso de Peixotinho, essa matéria era fartamente liberada pela boca, pelos ouvidos e pelas narinas, né? Nós temos, inclusive, algumas fotos. Infelizmente, as fotos, logicamente, pelo fato de terem sido feitas lá pela década de 40, 50, não são fotos de uma qualidade, né, que nos dê a exuberância do fenômeno. Eu relataria o caso de um garoto que tinha, não sei se aspirou um parafuso ou engoliu o parafuso. Esse parafuso se alojou no pulmão. Isso aconteceu na cidade de Rio Bonito. A mãe, desesperando, correu todos os médicos e não podia curá-lo, porque qualquer cirurgia feriria o pulmão. Essa senhora recolheu ao espiritismo, foi a Campos, meu pai tirou uma consulta e os espíritos disseram que precisava de uma reunião urgente para beneficiar o menino. Meu pai convocou os irmãos, fez-se a reunião, materializa Dr. Bezerra de Menezes e Sheila. E os dois, num trabalho magnífico, desmaterializam o parafuso e tiram. Esse parafuso é colocado nas mãos de Dona Adete Viana.
esposa do Ramiro Viana, que estava assistindo a reunião. Depois entregue à mãe da criança, que ficou do lado de fora, tinha medo de ver espírito, não entrou na sala de sessão. A extração em grande quantidade, ou a liberação em grande quantidade desse material pelo médium, não é, expõe a vida do médium. Basta dizer que essa substância ela é sensível à luz. E se por equívoco, por acidente, uma luz fosse acesa diante de um espírito materializado, o médium poderia falecer. Houve, aliás, um episódio que quase Peixotinho perde a vida. E a reunião teve de prolongar-se até a madrugada para que, através de vibrações, de hinos, de preces e de um trabalho estafante, que era o crer da espiritualidade, foi possível recompor razoavelmente o equilíbrio orgânico de Peixotinho, porque uma luz foi acidentalmente acesa no momento em que o espírito estava materializado. Eram tão frequentes os fenômenos, tão espontâneos, tão fortemente integrados no dia a dia de todos os companheiros, que éramos dominados pela consciência de que jamais cessariam. Era como se no estilo de vida fosse inaugurado e chegado tivesse sido o tempo em que a convivência com os irmãos da outra dimensão se tornara, enfim, rotineira e natural. A Sheila, com as suas tranças, a gente via perfeitamente, né? Seus olhos azuis, né? E com os aparelhos, havia muito também nas reuniões, eles pediam para que as pessoas dissessem uma frase e imediatamente Zé Grosso materializava aqueles painéis luminosos que rodopiava toda a sala, escrito Jesus é amor, fé, amor e caridade, dependendo da frase que os assistentes falavam, o espírito imediatamente, era Zé Grosso que fazia isso. Ele fazia feito uns flashes de luz e a faixa ficava andando por todo o salão, né? Porque a matéria é sensível à luz. Ela então poderia sofrer uma degradação, uma desestruturação que a tornaria insuscetível de voltar, não é? De compor a mesma, vamos dizer, a mesma química do organismo. O William Crookes manteve em sua casa durante 3 anos uma médium e conviveu com o espírito, não é? Durante 3 anos e realmente realizou inúmeras experiências que dão assim uma base sólida, uma base científica, infelizmente ainda não aproveitada pela comunidade acadêmica, porque infelizmente esses assuntos todos são tratados ainda como crendices ou alguma coisa ligada ao misticismo, quando nós, na verdade, sabemos que o espiritismo nada tem de místico. O espiritismo realmente tem uma base muito sólida, até porque é o grande desafio que nos é proposto de construir a nossa fé com base na razão. Tornava visível tudo aquilo que André Luiz relatava através da mediunidade de Chico Xavier. Muitos dos aparelhos descritos na obra de Chico Xavier eram comuns, eram conhecidos das criaturas que frequentavam as reuniões de efeitos físicos por Peixotinho. Inclusive, no livro Na Madureza dos Tempos, há uma tomografia computadorizada feita em 1952, quando os tomógrafos só chegaram ao Brasil, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 1977. Essa foto, essa tomografia ficou guardada, trancada por muitos e muitos anos, porque os espíritos pediram que assim fosse, até porque nós não sabíamos o que era aquilo. Ninguém ia saber o que era aquilo antes de conhecer a realidade, o tomógrafo. Meu pai preocupava-se sempre com o ambiente. E brigava muito com a gente por causa da gente, principalmente em dias de reunião. Qualquer exaltação nossa poderia
perturbar o ambiente em prejuízo dos doentes que seriam prejudicados. Uma mediunidade daquele porte não se consente numa pessoa que não esteja, vamos dizer, moralmente, que seja moralmente inatacável, né? E é esta a razão pela qual, se me permite avançar nesse ponto, esses fenômenos não estão mais à disposição das pessoas. Aqui foi deixado um depoimento interessante sobre o ambiente. É muito difícil realmente criar-se um grupo de pessoas que sejam capazes de oferecer sistematicamente, de oferecer rotineiramente condições para que fenômenos desse tipo aconteçam com a regularidade com que aconteciam os fenômenos através de Peixotinho e direcionados sempre para uma finalidade nobre. Exatamente em função das grandes necessidades de consolidação do pensamento espírita no Brasil, as materializações que aconteceram em Peixotinho não eram gratuitas. Todas as reuniões realizadas com Peixotinho na cabine tinham por escopo o benefício de pessoas necessitadas fisicamente.